Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Zacarias capítulo 9, e eu lerei dos versos 1 até o verso 10. Zacarias 9, 1 a 10. Diz assim a Sagrada Escritura: a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como importantes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Queridos irmãos, esse livro de Zacarias, como nós já aprendemos, é escrito depois que o povo de Deus volta do cativeiro da Babilônia, onde ficou 70 anos, recebendo juízos temporários de Deus por causa dos seus pecados. Um povo idólatra, um povo que não seguia a palavra de Deus, e Deus queimou Jerusalém, desterrou o seu povo, levou esse povo para a Babilônia, e depois de 70 anos, trouxe de volta a Jerusalém, a terra de Judá, e agora está edificando esse povo. E esse livro então traz grandes promessas ao povo, porque eles deveriam esperar ainda coisas grandiosas que seriam cumpridas na vida de Israel. E nós vimos que do capítulo 1 ao 6, que é a primeira seção do livro, Deus promete um reino messiânico, promete a restauração imediata, mas coisas futuras, um reino messiânico. O capítulo 7 e 8, que acabei de expor, mostra que Deus estava prometendo coisas que aconteceriam na vida do povo, mas que mostravam, vislumbravam o futuro. Então a pergunta que devemos fazer é: o que muda agora, quando o templo está próximo de ser reconstruído e a vida já está sendo restaurada por Deus? Porque o capítulo 7 e 8 focam nessa realidade e no modo como viver. Então os capítulos 9 a 14, até o fim do livro, vão focar agora em eventos, mostrando para Israel o que vocês podem esperar, como será o futuro. E ele vai cobrir, então, o capítulo 9 ao capítulo 14, o período do término da reconstrução do templo, até a consumação do reino de Deus, ou seja, até o fim da nossa história. Os temas que foram descritos do capítulo 1 ao 8 agora vão ser ampliados, mostrando que
o governo, o reino de Deus virá e se mostrará a todo mundo, mas que essa vitória não vem sem sofrimento. Então os capítulos 9 a 14 vamos escrever vitória, mas com sofrimento, e todos vão sofrer: os inimigos de Deus, o povo de Deus, o Messias de Deus e até o próprio Deus, pasmem, é descrito como sofrendo esses capítulos. Então o que temos aqui é um grande panorama da luta entre Deus e o mal, não dualisticamente, mas Deus derrotando o mal. O estilo então agora é praticamente apocalíptico. Então não está focando eventos históricos específicos. Aqui tudo que vai se descrever é simbólico. As últimas coisas, ou seja, o fim do mundo, julgamento final, são descritos de maneira simbólica, usando imagens do passado, do presente e do futuro, formando uma grande cena metafórica para o povo. Elementos que são narrados agora não têm foco cronológico mais. Os capítulos finais do livro não são necessariamente tempos que acontecem logo após a vida do profeta. Não. Aqui não há mais uma ideia cronológica, e o foco é nas crises, com os papéis diferentes das crises. Israel e Jerusalém não são mais Israel e Jerusalém física, mas apontam simbolicamente como o povo de Deus, a igreja de Deus, a cidade eterna de Deus. Então o que vamos ver a partir de agora, os conflitos não servem para mostrar o estado de Israel agora ou nos tempos de Jesus, mas servem para mostrar o reino de Deus e aqueles que pertencem a Ele e o que não pertencem a Ele. E o tema daqui até o final é o governo de Deus. No capítulo 9, que vamos ver hoje, a vinda do rei Messias, e no capítulo 14, a vinda gloriosa, ou a volta desse rei Messias. E o que vai ser então guia para a nossa interpretação até o fim do livro, vai ser o Novo Testamento, as passagens citadas no livro, nos Evangelhos e no livro de Apocalipse. Para finalizar essa narrativa, estes capítulos 9 a 14 são divididos em 2 grandes sermões, que são chamados de oráculos. Pela nossa inabilidade e incompetência humana, não podemos pregá-lo como 2 sermões. Então nós vamos fragmentá-los. O primeiro oráculo, que está do capítulo 9 até o capítulo 11, descreve a vinda do Deus guerreiro, que é o capítulo 9, 1 ao 8, a vinda do rei Messias, o capítulo 9, verso 9 e 10, o povo de Deus participando da vitória, que é o capítulo 9, verso 11 até o 17, os verdadeiros e os falsos líderes do povo de Deus, capítulo 10, verso 1 até 11, verso 3, e a parábola dos 2 pastores, capítulo 11, verso 4 até o verso 17. Então o primeiro oráculo contém estas temáticas, ou essas subdivisões, e hoje nós vamos ver então as 2 primeiras, que apontam para a vinda do Deus guerreiro e a vinda do Deus Messias. Então, a nossa ideia que resume o sermão de hoje é: Deus é o rei que vem derrotar os seus inimigos e salvar o seu povo. Então, esse capítulo nos mostra isso. Deus derrota os seus inimigos e salva o seu povo. Vejamos do verso 1 até o verso 8, que vai descrever a vinda do Deus guerreiro. Veja que o verso 1 diz aí: a sentença pronunciada. Zacarias, irmãos, recebe aqui, segundo o original, uma carga pesada. Ele tem que transmitir as palavras de Deus, mas as palavras são palavras de julgamento. Então, por isso, sentença aqui no original não é sentença, é carga. Ou seja, o que ele vai receber e pregar é uma carga. É como se Deus estivesse com a mão pressionando o profeta de cima para baixo. Então seria uma carga que seria pregada. Em que sentido seria uma carga? Em primeiro lugar, seria uma carga para o profeta, como pregador da palavra. Pregar a palavra traz consigo uma grande responsabilidade,
uma vez que o pregador precisa ser fiel às Sagradas Escrituras, ele precisa ser fiel a o que Deus está revelando da sua palavra. Então é uma carga, ser fiel, não falar de si mesmo, não falar o que o povo quer ouvir, mas falar o que Deus falou. Irmãos, se vocês perceberem esta realidade, vocês vão ver todo domingo. Veja como eu e o reverendo Gustavo descemos após a pregação, extenuados, quase suplicando para chegar em casa. Por quê? Pregar a palavra de Deus é pesado para nós, não porque ela seja ruim, ou porque ela trate de coisas que nós não gostamos, não, porque precisamos ser fiéis, seremos julgados na nossa fidelidade. Paulo diz que o que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Então, a palavra nos é uma carga nesse sentido, porque tem uma grande responsabilidade ao pregar. Por isso, nós devemos abominar os pregadores que fazem gracejos da palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus não é um stand-up comedy para a gente ficar fazendo besteira no púlpito como se fossem palhaços. Não, é uma carga. Pregar é algo sério, pregar é algo que requer esforço. Então, Zacarias teve que levar uma carga, e os pregadores do Evangelho levam uma carga de serem fiéis. Em segundo lugar, a palavra é uma carga para os ímpios, uma verdadeira carga que Deus impõe sobre os ímpios, aqueles que não vivem vida reta de acordo com a palavra de Deus. A palavra sempre é uma carga para eles, e veja que isso pode acontecer até em meio ao povo de Deus. Em Miqueias capítulo 2, verso 7, Deus disse: a minha palavra faz bem aos que andam retamente. Se nós não andamos retamente, a palavra é uma carga. Por isso, Deus disse ao povo nos tempos de Jeremias: vocês têm que parar de falar que a palavra é pesada. Vocês têm que aceitar a palavra, aceitar a correção, aceitar a palavra como algo bom para a vida de vocês. Se nós tomamos a palavra como pesada para nós, mesmo que seja uma dura repreensão, é porque estamos sendo como os ímpios. São eles que veem a palavra como um peso. Vasculhe os profetas e você verá essa verdade. A palavra de Deus é um peso para os ímpios. Para eles ela traz juízo. E, queridos irmãos, quando a palavra é pregada, inclusive aqui agora, só há dois resultados, e somente dois: juízo e salvação ao mesmo tempo. Ou a palavra está nos julgando, ou a palavra está trazendo salvação, edificação às nossas vidas. E aqui no nosso texto, ela está trazendo juízo aos ímpios. E veja que é exatamente isso que Deus vai fazer. A palavra é uma sentença, é um peso. Sobre quem? Adraque, primeira terra que vai sofrer. Uma terra que ficava ao norte de Israel, ao norte da Síria. E isso é significativo, por quê? Deus está mostrando que vai fazer juízo começando pelo norte. Se você fosse um israelita daquele tempo, você ia falar assim: opa, aí tem coisa. Por quê? Quando Deus trouxe o juízo sobre o seu povo, Ele trouxe o juízo do norte. A Babilônia ficava ao norte de Israel. E agora Deus vai trazer juízo não ao seu povo, mas aos ímpios. E Ele vai começar a julgar de onde? Do norte. Ou seja, Ele está invertendo a maldição. Deus está invertendo o juízo. Antes Ele castigou o seu povo, agora Ele vai castigar os inimigos do seu povo. Então aqui nós temos uma maldição acerca do povo de Deus que é invertida. Deus guerreou contra o seu povo vindo do norte, agora Ele vai guerrear pelo seu povo, começando do norte. Então Adraque, que estava mais ao norte, seria a primeira a cair, seria repousada sobre ela a sentença, a palavra do Senhor. E aqui veja que não é descrito como Deus vai acabar com Adraque. Ele simplesmente diz que sentenciou, acabou. Mas Ele não para aí.
Veja, o que está sendo descrito é o Deus guerreiro. E isso é difícil de entendermos, não é? Principalmente para os crentes mais fracos na fé e para os ímpios. Porque temos a grande noção, Deus é amor, Deus é bom, Deus é pai, Deus é isso, Deus é aquilo, mas esquecemos, Deus também é juiz. Deus também é santo. Não para no bom, amoroso, longânimo, misericordioso, benigno. Não para aí. A descrição da Bíblia mostra também que Deus é justo, e Deus é juiz, e Ele há de julgar, e aqui Ele está descrevendo isso, eu estou julgando os meus inimigos. E agora Ele vai então para a Síria, para Damasco, a capital da Síria, que era um inimigo do povo de Deus, e que durante longo tempo havia perturbado Israel. Mas por que Ele vai julgar? Diz o verso, Ele vê, Ele põe os olhos sobre os homens. Irmãos, Deus julga os inimigos porque Ele vê. Lembre da narrativa de Babel. A narrativa diz que Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo. Quando Jó estava sofrendo, ele chamou Deus de espreitador de Israel, ou seja, aquele que vê, aquele que espreita, que fica olhando pelas brechas. Deus julga porque Ele não é cego. Deus julga porque todos estão diante da face dEle em todos os tempos. Então Ele está dizendo aí, eu vou julgar porque eu vejo o que esses povos fizeram com o meu povo, eu vejo o que o meu povo está sofrendo. Deus não é alguém que fica impassível diante dessas coisas, por mais que pareça assim. É verdade, às vezes o julgamento demora bastante tempo, mas Ele não deixa de julgar porque Ele vê. E isso para nós também, irmãos, é uma grande chamada de atenção, porque Deus vê o que fazemos, Deus vê o nosso coração, Deus vê o nosso íntimo. Nós conseguimos escamotear a nossa falsa piedade, vindo à igreja, sentando nos bancos e parecendo bonzinhos, mas Deus vê o que fazemos na nossa casa. Deus vê quando brigamos com a nossa esposa, xingamos os nossos filhos, chutamos o cachorro. Deus vê que nós, às vezes, burlamos o fisco. Deus vê todas as coisas. Ele diz, eu vejo. E esse ver dele é um ver perscrutador, é um ver que vê todas as coisas. Ele vê o meu coração agora, Ele vê o seu coração. E veja que ele descreve que Ele vê, e vê o seu povo. Então, o olhar de Deus separa o justo do injusto. O olhar de Deus separa o piedoso daquele que vive uma vida relaxada, uma verdadeira religião de uma falsa religião, um culto que lhe é agradável de um que não lhe é agradável, de uma pregação que é fiel, de uma pregação que é para glória e vanglória humana. Deus vê. Graças a Deus por isso. Ele vê. E por isso Ele julga. Por isso Ele não pode deixar o pecado sem juízo, sem julgamento. E aqui o que o profeta está vendo é um Deus juiz, é um Deus que é inimigo dos ímpios. Duro ouvir isso, não é mesmo? Inimigo dos ímpios. A palavra diz que Cristo morreu por nós quando éramos inimigos dele. Todo ser humano nasce inimigo de Deus. Todo ser humano nasce condenado. Todo ser humano nasce já distante do seu Criador. Deus julga os seus inimigos. E Ele não para na Síria, Ele também vai até Amate, cidade agora que está nos limites de Canaã, fazia fronteira com o povo de Deus. E esta grande cidade, que era próspera, era rica, era impressionante, ela é conquistada aqui por Deus. Deus não toma conhecimento dos seus inimigos. Por isso, irmãos, a vida de Deus derrotando os seus inimigos não é como muitos pensam, num dualismo em que Deus luta contra Satanás em pé de igualdade. Não.
Deus somente tolera os seus inimigos por causa do seu decreto, porque ninguém lhe pode resistir. Ninguém pode fazer frente a Deus. E esse texto descreve Deus dessa maneira, ou seja, nada lhe faz frente, nada lhe pode conter. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus do calvinismo verdadeiro. Eu fico pensando, onde estão com as suas mentes aqueles que não creem num Deus soberano, aqueles que creem que Deus precisa de aceitação do homem? Deus da Bíblia não é assim. Aqui mostra isso. Veja, o profeta está vendo Deus aqui como se fosse um rolo compressor, em que aqueles que acossaram o seu povo são para ele nada. Isaías diz isso: as nações para Deus são nada, como uma gota de água, como um pozinho de areia, não são nada. E aqui Deus está derrotando os seus inimigos. O verso 2 mostra que Amate está sendo destruída, mas também Tiro e Sidom. E veja, estas cidades da Fenícia foram terríveis contra o povo de Deus. Durante o reinado de Davi e Salomão, Tiro era aliada do Senhor, ou aliada do povo de Deus, mas depois se tornou um grande calcanhar de Aquiles para o povo de Deus. Eles eram acossados o tempo inteiro por Tiro e Sidom, que ficavam tripudiando do rei de Israel e tripudiando do povo escolhido de Deus. E veja que elas são descritas aqui como um povo que parece ser glorioso. A sabedoria é grande. E, irmãos, isto aqui é uma grande ironia do texto, porque nós sabemos uma verdade bíblica: a sabedoria verdadeira começa com o temor do Senhor. Todo aquele que não tem temor do Senhor não é sábio de verdade. Então Deus está fazendo chacota deles, a sabedoria deles é grande. A ideia é, eles pensam que na sabedoria humana deles, eles podem alguma coisa. Eles acreditam que pelas suas capacidades cognitivas, podem ficar livres do castigo de Deus. Mas é uma zombaria de Deus, mostrando que toda sabedoria humana, todo conhecimento humano é tolo e falível. Pense uma coisa: quantas vezes nesses anos aí, 5 anos, o ovo fez bem para a saúde e mal para a saúde? Ou ele faz bem ou ele faz mal. Se os cientistas não conseguem entrar em acordo acerca de um ovo de galinha que é desse tamanhozinho, de que vale esse conhecimento humano? Nada. Não vale nada. Então Deus está tripudiando, olha, eles se acham sábios. Aos olhos deles, eles são sábios. E a palavra diz que tolo é aquele que é sábio aos seus próprios olhos. E veja que a sabedoria humana deles levaram, no verso 3, a edificar fortalezas. E Tiro, na época de Irão, em que ele tinha comércio com Davi e Salomão, eles construíram realmente uma fortaleza inexpugnável no mar. Quase não se podia entrar. Ao mundo antigo parecia impossível daquela cidade ser conquistada. E veja que mais uma vez Deus está tripudiando deles. O verso 3, no português nós não conseguimos ver, mas no hebraico há aqui uma figura de linguagem chamada paranomásia. Isso não é de comer, fica tranquilo. Paranomásia é uma figura de linguagem em que você usa uma palavra no seu idioma e outra num idioma estrangeiro, e elas têm o mesmo sentido e o mesmo som. No hebraico é sor, mazor. Ou seja, Tiro fortalezas. Construiu fortalezas, e Deus está fazendo isso como chacota, como se dissesse o seguinte: eles construíram fortalezas pensando que podem ficar livres de mim, mas isso não pode acontecer. Eles acham que eles podem me deter, mas isso não é assim. Para Deus toda a invencionice humana,
toda a ideia humana de ser invencível não é nada. Diante do poder de Deus, todas as nações não são nada, nem Tiro e nem Sidom. E veja que o orgulho deles foi aumentando. Além de fortalezas, eles acumularam prata como pó e ouro como lama das ruas, ou seja, essa cidade ficou riquíssima. Os fenícios eram riquíssimos, cheios de dinheiro. E aqui Deus está mostrando para eles, com uma grande chacota: a soberba de vocês só precede o juízo. Deus odeia o soberbo, Ele concede graça aos humildes, diz Provérbios 3:34. A sabedoria divina mostra a verdade. Vocês são soberbos e essa soberba de vocês vai levar à ruína de vocês. E isso para nós, irmãos, é uma grande advertência, para que não sejamos soberbos e para que não confiemos na sabedoria humana. Além disso, para não confiarmos como eles confiaram nas riquezas. Quantos são aqueles que colocam a sua confiança nas riquezas? Sou rico, tenho dinheiro, tenho casas, tenho carros, tenho os negócios, tenho isso, tenho aquilo outro. E diz Jesus: louco, hoje mesmo vão pedir a sua alma. Não coloque a confiança nas coisas humanas. Esse juízo de Tiro nos ensina essa verdade, e ensinava para Israel também, porque veja o que Deus faz com ela no verso 4: eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Veja, irmãos, Deus diz aqui: eu vou tratar Tiro como uma cidade qualquer, vou despojar, vou tirar todas as suas riquezas, e Ele usa o próprio mar para derrotá-la. Saiba você que Alexandre o Grande derrubou Tiro por volta do ano 330, usando o mar para derrotar aquela cidade. Ou seja, Deus estava mostrando: a fortaleza de vocês, o que vocês acham que vai manter seguro vocês, vai derrotar vocês, e de fato aconteceu. E ele depois queimou a cidade, como diz aí, ela será consumida pelo fogo. E aí, o que era fortaleza prejudicou, porque eles estavam encerrados e o fogo estava consumindo a cidade. Deus está dizendo para eles: vê o que adianta ser sábio aos próprios olhos? Vê o que acredita o homem ser potente e consegue fugir de mim? O fogo consome, o mar consome. E veja que o fogo e a água na palavra de Deus são símbolos sempre de juízo de Deus. Deus consumiu o povo no dilúvio pela água. Deus descreve o inferno como um fogo que não se apaga. O que Ele está dizendo é: o meu juízo é implacável. Agora, queridos irmãos, bênçãos materiais não são ruins, ok? Temos que entender isso. Se você recebeu recursos, agradeça. Mas há um grande problema, que é fazer delas o nosso Deus. Aí é que mora o perigo. Fazer delas o objeto do nosso deleite. Fazer delas a motivação dos nossos atos. São os ímpios que se preocupam com essas coisas, como disse Jesus. Nós confiamos na providência de Deus. Nós somos guiados pelo Senhor que nos supre de todas as coisas. Nós não devemos preocupar com essas coisas. Nós, como disse Paulo, se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Não seja como Tiro e Sidom. Verso 5, Deus continua aí a sua marcha. Veja: Asquelon o verá e temerá. E aqui, irmãos, é interessante porque Deus está indo cada vez mais para o sul, aproximando-se do seu povo. E aí a imagem que você tem que ver imagine Israel olhando para onde Deus está vindo, vendo Deus destruindo as coisas e pensando lá de cá: o que vai acontecer comigo? Porque era um povo que não era fiel ao Senhor. Imagine, é essa a ideia que o autor quer passar. Olhe ao largo,
está vindo um rolo compressor, né? Está vindo lá um grande exército, o Senhor está vindo destruindo as coisas, e nós estamos do lado de cá. Então ele é descrito cada vez mais se aproximando do seu povo, e aí, as regiões próximas do povo de Deus, Asquelon, teme. Uma simples visão de Deus deve levar à tremedeira, e esta descrição aqui lembra os eventos pós-êxodo. Enquanto Deus trouxe juízo ao Egito, e os povos da circunvizinhança começaram a temer. É nessa circunstância que Raabe é salva, lá em Jericó. Nós ouvimos o que Deus está fazendo, e ela fez o quê? Temeu e tremeu com fé verdadeira, mas o resto fez o quê? Tremeu diante do Senhor, pavor diante do Senhor. Os juízos temporários de Deus, irmãos, são descritos na Bíblia para incutir temor, tanto no povo de Deus quanto nos ímpios. Os ímpios, infelizmente, são tolos, observam o juízo de Deus e permanecem despreocupados, como se Deus não fosse alcançá-los. Mas aqueles que são sábios, que são do povo de Deus, olham para os juízos temporários de Deus e pensam: Deus é certamente um juiz implacável, misericórdia. Eu devo temer e tremer. Sabe, irmãos, precisamos de ver mais Deus como juiz na Bíblia. Esse evangelho, água com açúcar, que as pessoas têm pregado hoje, que a gente tem vivido, não serve para nada. Por quê? Você vai temer e tremer diante de Deus quando vê-lo como juiz. Você vai incutir na sua vida respeito verdadeiro por Deus quando ver Deus como Ele é, neste outro lado da moeda. Gostamos de ver o Deus amoroso. Veja o Deus juiz para ser submisso a Ele, para se ajoelhar diante dEle. Veja que foi o que aconteceu com Isaías. Quando Isaías viu a Cristo, e ele viu a Cristo porque João assim interpreta, ele fez o quê? Diante da santidade de Deus? Tremeu. Diante de Deus, que é o juiz, que é o próprio rei, ele tremeu. Um homem que era profeta de Deus. Falta isso no povo de Deus, temor e tremor diante de Deus. Temos às vezes um relacionamento muito raso com Deus, como se Ele fosse um amiguinho próximo. Não, juízo temporário é para temor e tremor. E aqui Deus está mostrando que aqueles povos estavam tremendo diante dele. Asquelon tremeu, e Gaza teve grande dor, descrevendo outro lado do juízo de Deus, a dor que é provocada pela ira de Deus. A ira de Deus não traz ao homem gozo, regozijo, paz e conforto, ela traz dor excruciante. Veja que foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo sentiu no Getsêmani, ao suar sangue. Só vislumbrar a ira de Deus, terrível dor acometeu a ele, tanto na alma, uma vez que ele disse: a minha alma está tremendamente triste até a morte, e o seu corpo suando sangue. A ira de Deus não é brincadeira. A ira de Deus é algo que deve nos fazer parar e pensar: será que eu estou debaixo da ira de Deus? E veja, irmãos, é inútil tentar ter esperança diante da ira de Deus, como esses gentios, ímpios aqui, enquanto não há arrependimento. Sem arrependimento não há escape da ira de Deus, só dor. Por isso há uma urgência premente em ouvir a palavra aqui e agora. Há uma urgência em se submeter e ajoelhar-se diante de Deus agora. Deus está mostrando: a minha ira vai cair. Diz mais: o rei de Gaza será morto. Asquelon não será habitada. Essas cidades que faziam parte da Canaã original e que deveriam ter sido conquistadas pelo povo de Deus, agora Deus as conquista. E veja que nota maravilhosa é essa. Por quê?
quanto tempo se passou até Deus conquistar essas cidades? Muito tempo. Israel não foi obediente e não conquistou essas cidades. Faziam parte da promessa de Deus original a Abraão. Mas Israel foi negligente em lutar segundo as promessas de Deus. E Deus agora está descrevendo como conquistando o resto do território que eles nunca conquistaram, mostrando-nos uma coisa: Deus é firme em cumprir as suas promessas. O povo de Deus na antiguidade, quando lesse isso, ia pensar: veja, a promessa de Deus está se cumprindo. E isso, irmãos, é consolo para o povo de Deus, é juízo para os ímpios, mas consolo para o povo de Deus. Por quê? Você pode ter certeza que as promessas de Deus não caducam, elas não passam, Deus não se esquece. Talvez nós até esqueçamos, mas Deus não se esquece das suas promessas. E aqui, esse juízo temporário para os ímpios mostra o quê? Deus cumprindo a sua promessa, conquistando o território que o seu povo negligente não conquistou, e que agora, em pecado, não o possuía. O verso 6 mostra que um povo bastardo moraria em Asdod, e Deus ia exterminar a soberba dos filisteus. Veja, os filisteus até bom tempo foram os inimigos maiores do povo de Deus. Davi, Saul, todos eles lutaram contra os filisteus. O povo de Deus na época dos juízes cansou de apanhar, levar coça dos filisteus, e Deus aí está mostrando o quê? Eu vou exterminar a soberba deles. Nenhuma soberba pode permanecer diante de Deus, nenhuma soberba. Deus olha para a soberba e Ele já pensa: vai cair essa soberba. E aqui esses grandes inimigos que foram soberbos, foram aqui conquistados por Deus. Mas, irmãos, há uma coisa interessantíssima nesse juízo aqui. Por quê? Deus conquista os filisteus, mas no verso 7 Ele mostra uma coisa diferente. Deus, em meio ao juízo, salvaria alguns dos filisteus. Veja só, Ele está dizendo: eu vou tirar deles o sangue dos sacrifícios idólatras. Os filisteus que eram idólatras, que eram abomináveis ao Senhor, eles seriam purificados pelo Senhor, seriam salvos pelo Senhor. E aqui há então o contraponto da graça. O quê? Em meio à pregação de juízo, há também pregação de misericórdia para aqueles que são eleitos de Deus. Deus estava julgando povos que odiavam o seu povo, mas Ele mostra que em meio àquele juízo há espaço para salvação e misericórdia. E veja que eles são descritos como chefes, no original, pessoas importantes dentro do povo de Deus. Ou seja, Deus traria pessoas dos gentios, de inimigos dele, e salvaria e os faria importantes no seu reino. Ou seja, Ele daria a eles o mesmo privilégio e cuidado paternal que dava a Israel. E aqui Deus nos mostra que Ele não desmerece a origem das pessoas. Quando Ele incorpora pessoas à sua igreja, Ele dá os mesmos privilégios a todos. Na igreja não há nacionalidades, na igreja não há famílias importantes, na igreja não há divisões, todos têm os mesmos privilégios. Deus iria salvar, e Ele descreve aqui que eles seriam como os jebuseus, ou seja, os jebuseus eram aqueles que Davi não os expulsou, que eles moravam em Jerusalém, e foram trazidos para dentro do povo de Deus. E veja, irmãos, eu sei que todos vocês já leram o cumprimento dessa passagem na Bíblia. Talvez você nunca tenha atinado, mas quando você lê o livro de Atos, capítulo 8, Filipe vai pregar num lugar que chama-se Azoto. Azoto era o nome romano de Asdod, que está sendo descrito aí. E o que acontece com Filipe em Azoto? A salvação das pessoas em Azoto, ou seja, aqueles antigos filisteus, que na época dos romanos foram dominados, foram salvos através da pregação de Filipe, Deus cumprindo a profecia que havia sido dada 500 anos antes, Ele salvaria.
Como Deus é maravilhoso, não é? 500 anos antes ele prometeu: vou salvar esse povo, alguns deles vão ser salvos. E aí ele mostra em Atos 8, Filipe chegando com a salvação naquela cidade que era inimiga do povo de Deus, que descreve também a nossa salvação, porque todos nós éramos inimigos de Deus, como eu já falei. Deus não salva pessoas que lhe são amigas, Ele salva pessoas que são inimigas. E agora chegamos no verso 8, Israel estava só olhando de longe, né? O que vai acontecer com a gente? Diz ele: acampar-me-ei ao redor da minha casa, e aqui não é o templo. Deus, depois dessa marcha triunfante, como guerreiro divino, vindo do norte, ele agora chega ao seu povo, mas ele não chega mais para juízo, ele chega para a salvação do seu povo. Ele chega aqui para libertar o seu povo do cativeiro, não do cativeiro babilônico, mas do verdadeiro cativeiro, da opressão de Satanás, do pecado, daquilo que realmente é grilhão dos seres humanos. Então ele mostra: eu vou acampar junto com o meu povo. E aí você pode ler quando isso aconteceu em João capítulo 1, verso 14, que diz que o verbo se fez carne e habitou com o seu povo, tabernaculou, armou a sua tenda com o seu povo. Deus chega diante do seu povo agora não mais para juízo, ele já quitou a dívida do seu povo, agora ele vem salvação, ele vem agora para trazer ânimo, consolo, conforto, libertação verdadeira para o seu povo. Por quê? Porque mais uma vez ele diz: eu vejo. Quando Deus olha para o seu povo, Ele nos vê como nós somos, mas Ele nos vê através de Cristo, e é por isso que nós não somos julgados, porque Ele vê o seu povo através do mediador, Ele vê o seu povo através do Salvador deles, e por isso quando Ele vem ao seu povo, Ele pode até trazer juízos temporários, mas Ele vem sempre com salvação, com graça, com correção, com transformação de vida. Irmãos, vocês podem pensar assim: pastor, estas coisas que você disse aí se cumpriram? Sim. Veja, o profeta, quando descreve do verso 1 ao 8, ele estava falando de coisas do passado e de coisas do futuro, como a queda de Tiro e Sidom. Do passado, a terra da Palestina que foi conquistada. Então, o que ele quer ensinar, na verdade, com essa passagem do verso 1 até o verso 8? Ele não está focando para eventos históricos, ele está, primeira coisa, lembrando o povo de Deus do passado. Por quê? Nós temos facilidade em esquecer os feitos de Deus, e quando esquecemos dos feitos de Deus, padecemos no presente, olhamos para o presente e pensamos: Deus encurtou o seu braço. Então ele descreve parte do passado, como a derrota aí dos filisteus, do povo da Palestina, para lembrar o povo dele: lembre-se do tempo que Deus já derrotou esses povos, eles já caíram, e isso confirmaria o coração deles no poder de Deus. Em segundo lugar, os eventos futuros, a queda de Tiro e Sidom, que aconteceria no ano 300, então ele mistura o presente, o passado e o futuro, apontavam para o futuro distante. Que futuro distante? Da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta está descrevendo aqui simbolicamente a volta de Jesus. A volta de Jesus, Jesus não vai vir para os ímpios como Salvador, ele virá como juiz. Será na volta gloriosa de Cristo que ele vai trazer derrota total para os ímpios. E é nessa volta que todas essas predições, que são simbólicas, vão se cumprir verdadeiramente. Deus traria juízo final aos ímpios. O que está sendo descrito aqui é a volta do Senhor Jesus Cristo em glória. Pode não parecer, mas é isso. Ele vai voltar e derrotar seus inimigos. E por isso, o povo está sendo descrito aqui também, porque quando Jesus volta, é juízo para os ímpios, mas também é salvação para nós, que somos o seu povo. E isso, meus irmãos, nos anima a entender que a vitória de Cristo é certa, de que Ele vai julgar os ímpios, que as mazelas de hoje, que os descontroles do mundo de hoje, entre aspas, descontroles, estão tudo debaixo da poderosa mão dEle.
E veja, Cristo já derrotou Satanás e os expôs ao ridículo, como diz Paulo aos irmãos em Colossos. Os inimigos já estão prostrados diante de Cristo, falta apenas o golpe final, e isso então nos leva a viver uma vida de louvor, de confiança em Cristo. Mas o texto não para por aí. Se vem o Deus guerreiro, tem que vir também o Deus Salvador, o Rei Messias. Veja o que diz o verso 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Zacarias agora vai trazer uma mensagem para o povo, uma mensagem de alegria. Olha, ele chama o povo, alegre-se. E irmãos, eles estavam vivendo um momento difícil da vida, e ele está dizendo, o que eu vou falar para vocês vai alegrar vocês. Por quê? O que ele ia falar? Primeira coisa, nós temos que entender a quem ele está falando. Ele está falando filha de Sião e filha de Jerusalém, que descreve o povo de Deus, e isso mostra o relacionamento de Deus com o seu povo, ou seja, Deus nos trata como filhos, nós temos um relacionamento íntimo com Ele, porque somos do seu povo, somos rebanho do seu pastoreio, Ele nos fez, Ele nos congregou para sermos família dEle, a igreja é família de famílias, então Ele está falando a Israel, a igreja daquele tempo, dizendo, alegre-se igreja. Por que vocês têm que se alegrar? Porque vai vir a salvação, vai vir um rei que é salvador, uma promessa que vocês estão esperando desde Gênesis 3,15, vai se cumprir agora, vai vir o rei, vai vir um descendente da mulher, vai vir aquele que vai pisar a cabeça de Satanás, ele está chegando, e isso nos mostra que a verdadeira alegria do crente não pode ser nas coisas temporãs, tem que ser em Deus e no Deus Salvador. É a alegria da salvação que o salmista fala, não é a alegria das coisas deste mundo, é a alegria da salvação, a fonte de gozo, regozijo, e irmãos, que deve elevar nossas vidas em louvor, é Deus, somente Deus. Vai vir o rei, e lembre-se, quando essa profecia foi dada, não havia rei em Israel, eles eram um povo dominado, eles iam olhar para trás para os reis do Antigo Testamento, descendentes de Davi, lembrariam-se do Salmo 2, que nós não lemos, do Salmo 72, que lemos na nossa liturgia, e lembrariam, há um rei prometido que virá, um rei que era apontado como figura, como sombra, e agora ele descreve esse rei. Primeira coisa, ele é justo, ao contrário de todos os reis romanos, ao contrário dos reis de Israel, ele é justo. Justo aqui significa reto, mostrando o que? Não há nele pecado, não há nele maldade, ele é puro, ele é santo, tudo o que ele faz é santo diante de Deus. Quando ele governa, ele é justo, quando ele julga, ele é justo, quando ele exerce domínio, ele incentiva o que é certo, ele é um rei justo, não há nele injustiça nenhuma. E aí devemos lembrar de quem essa profecia se refere. Veja as páginas do Novo Testamento e você verá se esse rei não era assim. Não havia injustiça no Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, Paulo diz que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, e ele cumpriu toda a lei, ele era justo, nunca cometeu nenhum pecado, e por causa disso, esse rei justo é Salvador. E aqui, irmãos, há um grande mistério nesse Salvador, porque o termo Salvador em hebraico está no passivo, ou seja, aponta que a salvação dele seria por algo que aconteceria com ele numa obediência passiva. E aí você pode vislumbrar aí a cruz de Cristo. Cristo nos salvou pela sua obediência positiva, ativa, cumprindo a lei, ele é justo, mas ele nos salva também numa obediência passiva, ele morre em nosso lugar, ele vai na cruz e sofre a ira de Deus em nosso lugar. Então esse rei
é um rei salvador, é um rei que morreria e ressuscitaria pela salvação do seu povo. Um rei justo viveu a lei, um rei salvador, ele morreu para nos salvar. É interessante como os judeus não perceberam essa verdade, não é mesmo? Jesus disse aos apóstolos: eu tenho que morrer. E eles: aparta isso de ti, Senhor. Não, porque ele é salvador, ele tem que morrer. E esse rei também é um rei humilde, ao contrário de todos os reis humanos. Veja, até mesmo os bons reis de Israel acumulavam fortunas e riquezas. A palavra aqui ele é humilde, ele é pobre. E por isso Jesus nasceu numa manjedoura, por isso Jesus nasceu e viveu uma vida de uma pessoa pobre. Jesus era pobre. O sacrifício que foi dado a ele, ou por ele no templo, na sua consagração, foi um sacrifício de pobre, rolinhas, pombas. Ele é um rei pobre, humilde, e ele era humilde em todos os sentidos, por isso ele podia dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele não é um rei que nós esperamos, porque o rei que nós esperamos é um rei glorioso. O rei que o mundo quer é um rei pomposo. O rei que o mundo espera é um rei que domina com força e com brutalidade. Ele domina com humildade. Ele é um rei humilde. Mas ele não deixa de ser rei. Por isso ele é descrito como um rei que vem humilde, montado no jumento, cria de jumenta, que nós lemos aqui acontecer na entrada triunfal dele em Jerusalém. Veja, a montaria dos reis de Israel eram os jumentos. Eu sei que tem muito comentarista que fala: Jesus é humilde porque ele monta um jumento. Irmãos, jumento não é uma coisa muito boa para montar e ser um rei, mas a montaria real dos reis de Israel eram os jumentos, e isso então o identifica como o rei de Israel. Quem entrou em Jerusalém foi o rei de Israel, e aqueles infelizes ainda perguntaram: quem é esse? E aí um outro grita de lá, como nós lemos: é o profeta. Não, era o rei que estava entrando, era o rei salvador, o rei humilde, o rei justo, o rei que vai morrer, o rei messiânico. Esse rei, irmãos, que é o próprio Deus, porque em primeiro lugar ele é descrito como Deus guerreiro, agora como Deus rei e humilde, é o próprio Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos. E veja que ele não vai instaurar a guerra e o motim. O verso diz, ele diz: eu destruirei. Aí é Deus falando, eu vou destruir as armas de guerra do meu povo. O povo de Deus no Antigo Testamento guerreava contra os seus inimigos, contra os gentios. Deus mandou diversas vezes eles matarem os gentios, mas quando chega o verdadeiro rei, o rei que é Deus, que eles não queriam, o que ele faz? Ele não faz guerra, ele acaba com a guerra do povo de Deus. Ele diz aí, vai anunciar a paz. Ele quebra os utensílios de guerra e anuncia a paz. O que Jesus veio anunciar, irmãos, foi a paz. Ele não veio trazer juízo a esse mundo, como ele diz. O juízo seria depois. Jesus, quando entrou em Nazaré e leu a profecia de Isaías 61, ele diz: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação, o ano do jubileu, o ano de salvar o meu povo. E ele deixou de ler a parte do juízo, porque quando ele veio a primeira vez, ele não veio para julgar, mas para salvar pessoas. E veja que é descrito o seu território, de mar a mar, como nós lemos no Salmo 72. Nunca nenhum rei de Israel governou de mar a mar e até o Eufrates. Então o que está sendo descrito aqui é que ele domina Israel, mas mais do que isso, ele domina até os confins da terra. O Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o rei de toda a terra. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é um rei pacífico que dominaria e salvaria. E vemos, irmãos, Jesus cumprindo
esta mensagem e transformando o seu povo não em guerreiros de verdade, mas em pregadores da mensagem. Jesus não disse para os discípulos: vá, levem espadas e dominem este mundo. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Nós vamos alcançar pessoas com a pregação da palavra. Um reino que, como descreve Daniel, que não tem fim, que destrói todos os reinos da terra, uma pedrinha pequena, mas que destrói todos os reinos da terra pela pregação. Por isso João vê o evangelho vencendo e vencendo, salvando pessoas. O rei humilde é o rei salvador e é o rei que governa todas as coisas. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, após ressuscitar, cumprindo a profecia de Daniel 7, 13 e 14: toda a autoridade me foi nos céus e na terra. Ele é o rei de mar a mar, ele é o rei que alcança pessoas de longe. E aí, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem mostrando para vocês a lógica magistral desse texto. Por quê? Primeiro, Deus, ou o rei, é descrito como rei guerreiro e depois como rei gentil. Por que Deus descreve as coisas assim? Primeira coisa, é porque não há como haver salvação e anunciar paz se nós não entendermos o juízo. Veja que essa é a lógica de Paulo na carta dele aos Romanos. Primeiro ele escreve sobre o pecado, do verso 18 do capítulo 1 até o verso 19 do capítulo 3, ele vai descrever a situação da humanidade. Vocês são pecadores, vocês não valem nada. E depois ele começa a descrever a salvação. Então não tem como haver salvação sem ver primeiro o juízo. Por isso que ele prega o texto assim. Ele primeiro mostra: Deus é juiz, depois Deus salva. Ao contrário dos evangelistas do nosso dia, que diz: Deus é amor, Deus salva. Salva de quê? Mostra o pecado e o juízo, depois você mostra a salvação. Por isso que o texto é escrito assim. E aí, a segunda coisa, porque o texto é descrito assim, porque antes da intervenção final de Deus, que é descrito do 1 ao 8, ele envia o rei da paz. Um rei que, segundo Paulo em Efésios 2,17, prega paz aos que estão perto e paz aos que estão longe. Então o que é descrito aqui é: vai vir um juízo, mas antes vem a oferta final de Deus, arrependimento no rei gentil. E é isso que esse texto ensina. E é isso que devemos ver. E como povo de Deus, jamais quis se esquecer disso. Antes de sermos povo de Deus, fomos inimigos de Deus. Lembre-se do juízo de Deus que estava sobre você, e você vai viver em temor e tremor. Lembre-se que Deus mandou um rei que não é o rei das nossas expectativas, é um rei humilde e que salva sendo humilde. E confie somente nesse rei. Mas saiba também que esse rei um dia vai voltar como esse guerreiro descrito. Então, se você está aí na igreja há longo tempo e jamais se inclinou diante desse rei, que é humilde, agora, um dia você vai se inclinar em juízo diante do rei que é guerreiro, que ele vai vir trazer juízo. Então, o momento de arrepender é agora. E aí, queridos irmãos, isso também nos leva a olhar para o futuro, porque um dia esse rei voltará. Um dia esse rei voltará em glória, em poder, em fulgor, e aí será salvação para nós. Até lá, sabe o que nós somos? Instrumentos na mão desse rei. E nós somos instrumentos na mão dele, pregando a palavra, mostrando ao mundo que um dia esse rei voltará como juiz, mostrando ao mundo que esse rei agora está salvando pessoas, e que ele morreu para isso. Mostrar ao mundo também que esse rei nos santifica. Ele não quer súditos avacalhados, ele não quer súditos que servem a Deus de maneira relaxada, ele quer súditos fiéis. E aí, a última aplicação é que esse texto
por mais que seja impactante ouvir que esse rei é juiz, tem que nos fazer alegrar hoje. Por quê? A vitória de Jesus é certa. Ele é o rei humilde, o rei salvador, mas ele governa sobre a terra, e um dia ele voltará com um rei guerreiro e vencedor. É esse rei que a gente tem que conhecer, é esse rei que a gente tem que amar e servir. Que Deus nos ajude a fazê-lo.